criançada, já havia gravado esse vídeo aqui, vou fazer de novo, que agora eu posso me apoiar aqui, parar no banquinho da praia para poder fazê-lo. Deixa eu me ajeitar mais ainda. Bom, vamos lá. Sabe aquela história? Periquito come milho, papagaio leva fama? Pois é. Bom, mas antes de chegar nela, ponto principal, eu gosto de encerrar o ano, ou começar o ano, né, mais uma situação de organização do meu canal aqui, com algumas coisas mais certas aí, algumas mensagens mais bacanas. Como eu tô falando de profissionalismo, então eu vou falar duas coisas aqui pessoais, depois eu vou falar alguns exemplos aí já vividos, tá? Que eu fiquei sabendo, ou se eu vivenciei, enfim. Então vamos lá. Ontem, por exemplo, eu estava na frente do meu prédio e um vizinho conhecido do meu pai veio me comentar, porque às vezes aqui na cidade está tendo alguns furtos de situações como um portão de uma casa de alumínio, uma tampa de registro de alumínio, coisas assim. Infelizmente o pessoal apelidou dos noias, né, os moradores de rua. Tô falando aqui atrás do meu celular, tem um aqui meio alucinado, largado na grama. É feia a coisa, é triste. A lei, bom, às vezes não pode fazer nada, mas enfim. E aí ele tava me passando essa situação. Ocorreram umas situações de incompetência administrativa aí no meu prédio. Eu recebi, por exemplo, uma mercadoria violada. Porteiro foi querer levantar a voz, caramba, aquelas coisas de prédio, de barraco, né? E dão razão ao cidadão ainda. E eu tenho todas as provas da situação. É fogo, né? E aí o síndico passou do nada quando eu tava na rua ali conversando, tava voltando do passeio com o cachorro, e ele já atravessou a rua assim. Aí eu pensei, eu vou olhar pro meu prédio. Algo me deu o feeling, né? Pra quem sabe o que é feeling, tá aí no card aí. Aí eu olhei assim pro meu prédio, o porteiro que tava de terceirizada levantou a cabeça assim pra olhar, eu tava do outro lado da rua. Então, sabe aquela situação que pré de julgamento até nossa, a gente fala, pô, os caras estão querendo saber o que você tá falando, se você tá falando de prédio, se tá falando de alguma coisa. Quando eu cheguei na situação e conversei com o porteiro, ele deu aquela disfarçada, né? E aí eu falei, não, o tiozinho ali tava falando, né, que foi roubado, só que ele, pois é, ele falou que tal coisa, falou tal coisa, falou tal coisa. O cara da terceirizada já sabia todos os fatos que já haviam ocorridos há mais de mês e eu não sabia de nada. Tá vendo? O periquito come milho, o papagaio leva fama, né? É fogo, né? A vida é... enfim, né? Então esse é um fato que a gente não pode fazer, né? Tomar iniciativas precipitadas, como tem o vídeo do imediatismo que eu já gravei também. Aí chegando mais aos pontos assim, entrar em contato comigo. Falei essa prévia por uma questão de pré-julgamento, pois assim, era de um antigo local que eu fiz parte. E eu excluí já a pessoa, porque assim, ela me pareceu que ela estava em contato na minha cidade aqui, que é dos meus pais, que eu tive que voltar, e na outra que eu estive. Mas sabe quando você não é político, ou seja, você não se junta em grupinhos de fofoca? Então eu não tenho uma índole de poder continuar e armazenar alguma coisa, porque eu sei que como ainda sobrou naquele negócio da maçã podre estragar toda a cesta, de sobrar gente ruim, de má fé, profissionalista, etc. Sobrou essa turma dentro do mesmo local, então eu preferi excluir. De repente poderia ser uma outra oportunidade mais positiva, até em concerto de imagem por palhaçada, sim. Como não, né? Como também a pessoa também pudesse ser subjulgada porque me adicionou, sei lá. Então eu excluí, eu fui antecipadamente no imediatismo. Eu falei, não, chega. E aí vem os fatos desse vídeo, né? Hoje você vai se formar, você vai fazer parte de algo e você tem que ser político, você tem que ser fofoqueiro, ou você tem que ser profissional? Porque eu vou para ser profissional, eu vou para fazer a minha parte. Eu recebi nessa tal situação informações até por pessoal que era desse setor adequado ao assunto, com consertos das minhas atitudes e etc. Tudo que eu tenho gravado até hoje. E eu falo, se eu fiz certo, por que é um outro colega de
diária vira e faz fofoca ou te questiona. É porque você chegou fazendo mais em menos tempo? E infelizmente foi assim que aconteceu. Aí eu vi situação, por exemplo, numa banca de TFG lá, TCC, a pessoa do meu lado e a minha aluna a gente já havia mostrado toda sua parte teórica pro que estava substituindo coordenação, avaliou e falou: Rogério, tá tudo ok, pode mandar bala, vai pra banca. E a pessoa chega assim, toma uma atitude completamente infame, infantil, ridícula, antiética, antiprofissionalismo, tudo. Olha, tem um negócio aqui tá errado e tal, depois a gente vai conversar. E abaixa a cabeça assim. Aí todo mundo dá aquela pausa assim do nada. A coordenadora tava na sala ainda também. E todo mundo olhando, eu dou uma olhada de olho assim pra coordenadora. Tipo, e aí? Aí eu falei, escuta, se eu sou coordenador e você recebeu isso antecipadamente, que eu era o coordenador da aluna, você tem que me falar. Você é minha colega de classe, você não pode ser antiética. Tudo bem, você não precisaria, mas, entende? Por ética é uma boa, né? Se você faz parte da mesma equipe. Aí não falou nada. Nessa que não falou nada, eu fui lá, pedindo e exigindo, no caso, porque nós estamos no meio da banca. Só que também eram uns erros absurdos, assim, era conclusão de curso de arquitetura e a pessoa se preocupa com a parte projetual só no último semestre, no penúltimo não, enfim, eu acho isso um erro danado. Eu não tive isso em época de faculdade, era projeto nos dois, né? E somado a parte teórica junto, se tivesse que reacrescentar parte teórica junto também, enfim. Aí eu peguei e fiz o papel do que a pessoa fez na banca dessa tal pessoa. Só que eu olhei e eu falei, ih, agora a situação tá complicada, porque eu fui pegar e fui ler a parte teórica, eu li ali um texto legal, referência, li ali texto legal, referência. Eu falei, caramba, TCC dela toda aqui só por parte de referência? E onde tá a fulana de tal aqui? Não tem, cadê o livro dela, cadê dela falando? Aí expus, e quando chegou na parte de projeto, era a área ainda que tinha com metal. Eu fiz metal, uso de metal, participei de concurso na CSN, tem vídeo aqui no card com minha tese de faculdade. E aí caramba, aí eu olhei e falei, puxa, a coisa tá tensa. Então você dá aquele puxão de orelha pro aluno crescer e explicando por quê. Aí chegou o coordenador, você tá levando pro pessoal. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, senta aqui e põe o projeto aqui. E a gente discute em cima e você vai me falar se é pessoal ou se é projetual. Aí ficou calada. Não vamos agradar a gregos e troianos, mas temos que ser profissionais acima de tudo. Gerar intrigas, gerar nhenhenhé, gerar essas coisas absurdas por gosto pessoal é o maior erro profissional que existe. Você, quando faz parte de uma turma, você não está lá para competir. É que infelizmente o ser humano age de má fé para derrubar um ao outro. Mas aí eu me pergunto, depois a aluna entrou em contato comigo e falou assim, olha, mas eu tirei 10. Eu falei, então, mas você ganhou 10 porque te deram 10 por festival de nota 10? Ou você ganhou 10 porque você tinha qualidade para ganhar 10? Ah, eu sei que meu trabalho não estava bom, não era para eu ganhar 10. E aí, como é que faz? Aí me passaram um rapaz que era Rogério também. Ó, esse aí é complicado. Falei, então manda o complicado que a gente descomplica. O rapaz fez um centro esportivo, um centro de convenções, um hotel, tudo num terreno gigantesco que dava quase o tamanho de uma quadra. E não tirou 10 comigo, tirou 9,5, porque na hora ele, atrasou de entregar uma folha. Aí teve o colega de profissão que era da cidade que foi convidado, que era de fora. Um abraço para você, Mário Laures, fez parte da minha banca. Ele observou a situação, chegou para mim num canto ali, assim, na hora, discreto. Vocês comentaram sobre a parte de valor? Eu falei, não. Mas se você quiser entrar no assunto, pode ficar à vontade, até para orientar o garoto, quanto sairia um projeto desse e tal. Ele falou, não, então deixa. Isso é ética, isso é profissionalismo. E aí ele olhou e falou, não tenho o que falar nesse projeto, está completíssimo. Está até extremamente projetado ali nos limites de áreas
das porcentagens para tal e etc. E aí? Agora eu quero me vanglorizar com isso? Não. E eu falei isso na banca. Falei, olha, me passaram que você seria um aluno complicado. Aí quem estava do meu lado, que era colega, não é bem assim. Falei, não, peraí, ou é ou não é, né? E tá aqui, o que é complicado? É porque o cara é bom? Porque agora eu quero achar erro no projeto dele também. Porque até como coordenador, eu orientei mais na parte ali para explicar a parte teórica, mas chegou na prática, ele fez um desempenho absurdo. E ia no meu escritório direto e tudo mais, fora de horário. Eu falei, não, pode vir, pô. Era residência e casa e escritório que eu fazia junto. E aí foi feito e foi entregue corretamente. Tá aqui o projeto dele no card aqui para vocês verem. Quando você faz, você assusta, tá? Essa é uma realidade na nossa vida. Quando você faz e você é bom, você assusta. E o mais difícil é às vezes você saber lidar com honra, onde você tem contas para pagar. Então tem pessoas que se humilham, tem pessoas que passam a perna uns nos outros para garantir a porcaria do salário no final do mês. Agem realmente de má fé, agem realmente de julgamentos precipitados e tomam atitudes grotescas e tão tolas às vezes como pré-julgamentos, como eu comentei no início do vídeo, em outra situação que não tinha nada a ver. A vida às vezes é assim. E aí, como eu fiz essa atitude de ter até exclusa a outra pessoa que eu nem conhecia, você fica desgostoso com a situação, porque tipo, eu não quero mais perder meu tempo, infelizmente é isso, não me acrescentou nada. Minto, para não dizer que não me acrescentou nada, esse foi um dos locais que eu lecionei. Eu revi algumas matérias, porque você vai para a área profissional, você acaba refazendo muita coisa por praxe, mas às vezes alguns detalhes ao pé da letra. E só, mas às vezes tem as situações que não tem a justificativa de você chegar e falar, pô, mas peraí, por que aconteceu tal coisa? Se eu tinha 80% de aprovação até de alunos comprovadas que eu tenho até hoje por escrito, e você quer pegar um ponto que não existe, porque se eu dei uma bronca, ou porque se eu falei de um jeito. Porque se eu sou caiçara e você é interiorano, nós somos duas pessoas diferentes, dois jeitos diferentes. Então eu tenho que saber o lado profissional de cada um, não o lado pessoal. Então a vida é complicada, a vida é assim. Você quer ser político ou você quer ser profissional? Você quer agradar a gregos e troianos por quê? Para se manter, para pagar sapo pro mundo, para dizer que com o tempo, mas com o tempo, ó, tal pessoa tá lá e você não tá, ou coisas assim. Quando eu ganhei reconhecimento internacional por projeto meu, vou deixar aí também no card aí, de um ginásio gigantesco, era quase que o bairro aqui da Pompeia de Santos aqui. Bota no Google Maps pra vocês terem ideia do tamanho do terreno que era no local. Eu fiz em 15 dias, aí chegou um excelente profissional de outra universidade, e era um arquiteto de renome, e falou assim, você não quer dar aula na faculdade? Ele falou, quem fez esse projeto? Eu falei, fui eu. E eu fiz na maneira clássica, corte, elevação, fachada, implantação, planta de cobertura, não preocupação só de 3D, beleza e não sei o que, porque essa parte no concurso era para ser entregue num CD. Aí eu cheguei lá e falei, pô, vi os caras colocando em prancha, mas tudo bem, isso foi na Associação de Engenheiros e Arquitetos lá da região. Aí o cara me chamou e falou assim, quanto tempo você fez isso aí? Eu falei, fiz uns 15 dias, você fez com quem? Eu falei, sozinho. Você fez sozinho? Eu falei, fiz sozinho, eu me inscrevi, fiz sozinho. Coloquei mais gente lá porque precisava, mas eu fiz sozinho, que era para dividir os custos lá das pranchas, impressões e etc. Era um escritório ao lado do meu. Então, entendeu? Agora sim, eu já fiz casinha de cachorro, já fiz aeroporto, já fiz ginásio super gigantesco aí. Mas não fico querendo me vanglorizar, porque eu faço no meu sozinho. Quer dizer que eu não trabalho em equipe? Não, lógico que eu trabalho. Mas como foi o vídeo do New Job, né, que eu fiz aí também de outro serviço. A pessoa veio até mim falando, poxa, eu vou buscar o Rogério de novo, que vale a pena. Valeu a pena por valor que eu fiz plausível, mosquitinho, desculpa, plausível ao serviço e plausível ao que ele queria. E aí ele viu e falou, vou rechamar o Rogério porque vale a pena. Então a vida é muito complicada. Você sair de um ego, de achar que pode, porque você tem um cargo, ou porque você ou porque não sei o que, não muda nada.
Antigamente, quando eu fui ver, até para você querer fazer cursos para se especializar, você tinha que fazer tipo a pós, depois você tinha que fazer o mestrado, depois você tinha que fazer o doutorado. Aí eu já vi gente que foi me substituir, que estava fazendo, acabou a faculdade, foi fazer o mestrado, liga um aluno meu desesperado e fala: pô, Rogério, por que você saiu? Eu falei: saí por N motivos aí. Ele falou: pô, mas a pessoa que está no teu lugar, ela não tem condição, cara. Eu tive que parar a faculdade novamente, perdi mais um semestre porque tive que dar um alô para a coordenação, eles não me recolocaram para outro professor e o cara não sabia, não tinha qualificação profissional para me orientar. Que absurdo. Eu falei: e agora? Aí, se eu sou, como falam, o peixe pequeno, eu não posso falar nada, né? Eu fiz a minha parte enquanto eu estava lá. E o cara trabalhava até também no escritório que era do lado ao meu, mas ele tinha uma experiência já de projetista há muito mais tempo do que muito aluno. Então, como eu fiquei falando o ano inteiro dessa situação de coptubers, de você não passar a perna, não usar um negócio igual o Sherlock Holmes, não pegar a ideia lá que eu fui das negócios do macro, o próprio feeling, como eu já falei, há mais de 2 anos. Cara, vocês irão satisfazer somente o seu ego momentaneamente. Não vai: mas ninguém do meu público tá te vendo. Tá me vendo. A maioria pode ser que não. Mas, como eu já falei, infelizmente ao ramo selecionado não tem muita gente que fica a par. Até porque o celular hoje o cara pega, faz, sai tirando foto, não compra o equipamento como um fotógrafo, por exemplo, e não se prende muito em vídeo, isso e aquilo. Então, infelizmente, o mercado deu uma boa diminuída. Aí eu penso assim, eu acho que fazer parte de uma equipe vale a pena para você ter um acréscimo de informações. Igual ontem, até à noite, eu estava conversando com outro rapaz e a gente estava falando de religião. Ele falou: você vê como é que é? Você deu uma opinião, eu falei outra, eu aprendi com você, você aprendeu comigo e a vida continua. Mas a gente chegou no mesmo contexto de Deus, de Jesus e tal, né? Ele era crente por também estar na parte de crença em Cristo, eu também, e de locais que ele foi, locais que eu fui, e assim vimos várias pataquadas, enfim, eu sofri várias, mas já tá descrito em card aí, tem até que eu nem, em vídeo aí que eu nem queria falar, né? Tá aí, sobre comportamentos e atitudes. Mas é isso que eu falo, gente. Verdadeiro profissionalismo não é só pegar, igual eu coloquei na minha biblioteca aí, pessoal, vocês pegarem e debulharem todos os livros. Comprei mais, eu preciso ter tempo para ler todos. Só a Bíblia que eu tenho lido recentemente é 1 ano, né? Então imagina, para ler todos os outros. Sempre vai ter alguém melhor, já falei, cansei de repetir. Essas situações são completamente pequenas. Tava numa discussão aí, uma conversa, né, com um colega, e a gente tava falando sobre europeus que talvez, como falam que eles são mais frios, como a galera fala, é porque talvez eles não tenham esses jeitinhos, ou como é o considerado velho mundo, eles já passaram por todas as situações que a gente passa. Então eles já sabem como funciona. Então falou: abacaxi é abacaxi. Não queira transformar um abacaxi no morango ou descascá-lo antes de conhecê-lo, se saber se ele está no ponto. Esses são os pontos principais. E você é visto, é valorizado por aquilo que você faz. Ninguém gosta do político, não assim na versão brasileira, né? Que ninguém gosta do político, até pra lá, né? O pessoal vai pra lá e quando se torna político é porque ele quer ajudar. Aqui é porque ele quer se encostar, né, no órgão público ou sei lá o que, para o salário fixo, ficar quieto, não sei o que lá. Vi isso na pele também, com gente ao meu lado em local que eu fui concursado. Eu não queria isso pra mim, foi uma maravilha. Depois de quando eu saí, meu mundo abriu absurdamente, assim, foi ótimo. Independente de crises e etc. Até porque era um ponto que eu ia falar. Desculpa, ambulância, faz parte, né? Você não aceitar coisas, não aceitar algumas situações e ter contas para pagar e ficar no aperto, como eu já passei, às vezes ter honra demais não é fácil. É aquela questão de fé, né? Que
como eu comentei, de estar conversando com um colega ontem, e esperar que Deus vai te dar ali, e às vezes não dá na parte monetária para suprir uma conta, etc. Não é fácil, mas aí vai a sua crença. Você está na fé de falar, olha, eu vou continuar aqui na minha fé, então vamos lá, vamos ver qual é que é. Então não é fácil. Então eu não sei, eu acho que eu comentei os últimos pontos aí que eu gostaria, porque assim, tomem cuidado por isso, porque em erros como eu comentei do meu próprio prédio, de ter uma mercadoria violada e um cidadão que achar que pode responder, falar alto, gritar, brigar, e já fez isso com um senhor que faleceu, já fez isso com uma outra vizinha, já foi mal educado com a minha mãe, já foi mal educado com vários, e ter meia dúzia que acha que pode, porque a gente quer manter, porque agrada algumas coisas, é difícil, você não vai agradar a gregos e troianos. Aí eu me lembro de uma ex-namorada que ela falava, ore, né? Ponha em oração, porque daí o certo vai acontecer com o tempo. Mas aí também a gente discute de falar, eu acho que o certo em cima do errado tem que ser feito. Isso se eu sei que o errado não é a minha vontade própria, o que é errado é porque tá errado, entendeu? Esse é o ponto desse vídeo, que é o que eu tô falando. Esse é o ponto principal da gente parar e entender o que a gente quer e como a gente quer crescer para nossa vida. Não é fácil, não é simples, principalmente quando vem a vida real aí, que eu fico falando que é fora desse mundinho digital aqui de parar e tá gravando videozinho, que a situação na vida é outra. E às vezes, e se mantiverem o errado dentro do meu prédio, é o não agradar a gregos e troianos, não fizeram o que é certo, e aí quando a bomba explodir, pior, porque ninguém muda por um puxão de orelha. Esse é o problema. Por isso que eu estou há um ano falando sobre profissionalismo, por isso que tem aí desafio de 1 mês, porque você tem que parar e ver com calma e até entender alguma coisa que eu falei. Não sou perfeito em tudo, mas começar a aplicar é difícil. Tanto que eu não fui falando nada de parte técnica, né? De falando, aperta X, usa a técnica A, o comando B, o programa C, sei lá, né? Não falei nada, falei dos lados pessoais, porque o resto a gente aprende, qualquer um consegue chegar lá. Tá bom? É isso, galera, é o que eu queria passar aí para encerrar o ano, tá? E vamos ver aí como as coisas vão fluir, porque a vida, infelizmente, é isso. Cuidado com os cavalos de Troia da vida que a gente possa pegar também, né? A vida é assim, tá? Se cuidem, fiquem com Deus, bom final de ano. É isso, falou, valeu, até mais, tchau.